Disponibilizar. Tá. Vamos lá, então. Vamos só dar uma revisada ligeira na última aula. Tá? Começando pelo direto aqui com o flip-flop JK, tá? É o que a gente vai usar. Vai ser o flip-flop padrão, tá? Que a gente vai utilizar a partir de agora, certo? O flip-flop D, que a gente viu também, a gente vai rever aqui, nada mais é do que uma adaptação, né, do que o JK. Mas então, só lembrando, o JK, tá? Então, esse JK aqui, pelo desenho aqui, então a gente sabe que esse clock, tá? Esse clock, ele é de subida, né? Então, se ele fosse de descida, ele teria a bolinha aqui na frente. Então, como ele não tem, a gente sabe que ele é borda de subida. Tá? Então, como a gente já viu nos flip-flops, os clocks, eles determinam, tá? Eles determinam, então, o momento em que a saída do flip-flop vai mudar. Tá? Então, isso serve para sincronizar flip-flops, certo? E para outras aplicações que a gente vai ver hoje também, tá? Mas, basicamente, tá, a gente pode pensar nisso daí, tá? O clock serve para sincronizar os flip-flops. Tá? Então, existem várias formas de sincronizar e a gente vai ver algumas delas. Tá? Mas esse daqui é borda de subida. Então, só lembrando, tá? Uma coisa importante que a gente discutiu na última aula, foi até uma dúvida do colega, acho que do Francis Mar, não sei se acho que ele não chegou ainda, tá? Não me lembro se foi dele ou se foi de outro, mas que ele queria que levou a gente a essa conclusão, tá? De que as entradas de controle, ou seja, quem são as entradas de controle do flip-flop, do JK? Quem são as entradas de controle? São o J e o K, né? Então, elas determinam o que vai acontecer, tá? Como assim determina o que vai acontecer? Né? Vai determinar se as entradas, se a saída vai ser 0, se a saída vai ser 1. Tá? Ou se vai se manter em repouso, ou se vai inverter, tá? A saída. E o clock é o que determina quando que isso ocorre, né? Quando que essa mudança que eu desejo ocorre, tá? Por que isso é uma coisa interessante? Porque a partir do momento em que eu sei em que cada momento de clock vai cair, tá? Porque o clock é uma frequência constante, tá? Eu posso programar o meu contador para fazer coisas até em tempos específicos, né? Tipo acender uma lâmpada num tempo específico, tá? Então, quem se pergunta como que funciona, como que se programa um timer num microcontrolador, né? Um timer digital, é assim, o que vai ser? Nada mais vai ser do que um contador que vai ficar contando por muito tempo, né? Se tu fizer um timer para 12 horas. Ele vai ficar contando o ciclo de clock lá. Ah, passou 1 segundo. Ah, passou 2 segundos. Passou 3, entendeu? Tá, então, um contador dentro do microcontrolador nada mais é do que um monte de flip-flop. Tá? Nada mais é do que um monte de flip-flop. Aí, se eu sei o tempo certo que vai acontecer as coisas, né, é só eu programar aqueles flip-flops, a gente vai aprender como fazer isso. Tá? É só programar aqueles flip-flops para dar uma saída, uma determinada saída depois de tantos pulsos. Tá? Então, é basicamente isso. Tá? Essa é a vantagem, então, de tu ter um elemento digital que funciona baseado em clock. A gente tem que pensar muito em eletrônica digital hoje em dia, pessoal. Eu penso, agora, infelizmente, eu cheguei de afastamento, e mais essa função online, mas eu acho que essa disciplina ela tem que estar cada vez mais associada à microeletrônica, talvez à programação. Eu vou falar com alguns colegas, porque pensar hoje em dia num sistema digital discreto, o que é um sistema digital discreto, né? Eu vou pegar o 6 de flip-flop e vou montar um circuito com flip-flop, tá? Isso não existe mais. Salvo casos, muitas exceções, sabe? Você vai trabalhar numa fábrica, numa VEG da vida, aí tem uma linha de motores lá que ainda usam flip-flop, um circuito com flip-flop antigo, tá? Aí, talvez tenha que projetar alguma coisa em cima, vai ter que saber o funcionamento. Tá? Sei lá, eu não sei se a VEG tem isso, tá? Só se tem um caso, vai trabalhar numa empresa que tem um equipamento que usa flip-flops discretos, tá?
Eu, na realidade, eu não me lembro, assim, se alguém trabalha com isso, já viu isso, tá? O que eu sei que hoje em dia, tá, se projeta sistemas digitais em FPGAs, tá? Então, que é diferente de tu montar um circuito discreto, porque tu descreve o circuito digital. Tá? Mas todo esse conhecimento básico aqui, ele funciona tanto se tu vai montar um circuito discreto, como se tu vai montar um circuito digital programado. Certo? Inclusive, se tu vai trabalhar um circuito que tu programa ele, o nível de complexidade pode ser muito maior, porque é muito mais rápido a análise, fazer protótipo e analisar o protótipo. Então, tu pode aumentar a complexidade do problema. Tá? Então, no sentido assim, de que, eu vou montar esse circuitinho com esse flip-flop, que vai, por exemplo, cair no laboratório, que vai cair na prova? Provavelmente não, tá? Não vai ser assim, mas esse conhecimento, ele vale tanto para o circuito discreto quanto, tá? Aí, se tu vai passar isso para um VHDL, o que é VHDL, né? O HDL, que se chama. É uma linguagem de programação que descreve hardware, tá? Então, tu consegue descrever circuitos digitais inteiros, tá? Só por hardware. Isso é uma linguagem de programação, é um pouquinho mais, ela tem alguns detalhes meio complexos, tal, eu não conheço muito bem. Tá, sistemas digitais não é a minha especialidade, eu caí meio que de paraquedas aqui, tá? Mas só para deixar claro, assim, tá? Que esse conteúdo de eletrônica digital aqui, de forma discreta, montar um circuito discreto, estaria enganando vocês, que vocês vão ser um projetista de circuitos discretos com flip-flops. Tá? No sentido, você vai comprar, sei lá, o 74195, eu nem me lembro qual é o número do flip-flop JK, depois até vejo. Tá? Dificilmente, tá? Dificilmente isso vai acontecer. Tá? É muito mais provável que se tu for um projetista de sistemas digitais de uma empresa, tá? Que pode ser uma atribuição no engenheiro de controle de automação, tu vai trabalhar com programação HDL, tá? Ou VHDL. Tá? Então, quem tiver curiosidade, gosta dessas coisas, aí procura o HDL ou VHDL. Eu não me lembro muito bem qual é muito a diferença entre elas, tá? Mas os conceitos básicos que vocês aprendem nessa disciplina aqui, eles valem tanto para o mundo discreto, né, de circuitos prototipados, né, com CIs, quanto para essas linguagens de programação, tá? Então, tu tem que saber o que... Por exemplo, aqui eu vou mostrar hoje um exemplo de uma transmissão serial, tá? Então, se tu está trabalhando numa empresa lá que fabrica chip, tu vai ter que, de repente, fazer uma transmissão serial dentro do próprio chip que tu está fazendo, tá? De um registrador para o outro. Tu vai fazer aqui, ó, o circuito que faz essa transmissão digital daqui para lá, tá? Então, tu tem que saber que um flip-flop faz isso, que tu vai ter que fazer isso com flip-flops. Porque mesmo que seja discreto, não seja discreto, seja programado o teu circuito, né? Tu esteja descrevendo ele por uma linguagem de programação, tá? Tu tem que saber quais são os blocos básicos e como que tu tem que ligar esses blocos básicos. Isso não muda. Não muda, não é porque tu tá descrevendo o circuito de outra forma, que não por uma expressão booleana, né? Ou, enfim, tá? Que esses conceitos básicos não valem. Tá? Pode falar, Eduardo. Eu pesquisei aqui, é como se fosse tipo um computadorzinho assim que tu programa, assim, e É, todo baseado, nessa isso, eletrônica digital que a gente estuda, tipo assim, isso. Então, assim, ó, isso é isso aí, tá? Então, às vezes, tu tem um algoritmo que roda que uma inteligência artificial, por exemplo, tá? Mas tu quer fazer ela funcionar direto num sistema digital embarcado, certo? Então, tu pode usar um FPGA para fazer isso, com flip-flops. Então, basicamente, os flip-flops conseguem programar, tu consegue criar, por exemplo, um trabalho que geralmente se pede nessas disciplinas de sistemas digitais, que seria uma eletrônica digital 2, né? Seria uma segunda etapa, tá? Eles pedem para fazer uma ULA completa, de 2 bits, 4 bits, sei lá. Tá? O que é uma ULA? É uma unidade lógica aritmética, que é a unidade que faz soma, faz produto, faz as operações AND OR entre duas variáveis, de uma forma ordenada. Tu programa, tu diz, eu quero agora fazer uma soma entre esses dois números. Aí, essa máquina de estados, né, vira uma máquina de estados, ela vai saber, vai selecionar lá qual operação que tu quer fazer, qual operação tu selecionou,
Tá? Então, tu basicamente, um flip-flop é a menor unidade de processamento e memória. Tá? Eles funcionam como memória, tá? E unidade de processamento. E ô, Juliano, Oi. ali na escola tem ainda aqueles kits didáticos com chip, não tem? Assim, um microchip, um Tem. processadorzinho. Eles têm o FPGA, tá? Eles dá para programar ele de forma visual, tá? Como assim visual? Eu posso montar um circuito, chegar, boto o bloquinho do flip-flop, boto uma porta lógica aqui, tá? E dá para fazer isso, tá? A gente já testou ele uma vez e ele funcionou desse jeito, tá? É um jeito de ensinar isso também, tá? Mas a forma mais eficiente de fazer as coisas realmente é programando, porque isso dá certo quando o circuito é pequeno, né? Tu desenhar o circuito, agora o circuito é gigante, aí dificulta tu desenhar ele, tá? Mas nos kits tem. Então, eu não sei se eu vou continuar com essa disciplina, se eu não vou continuar, tá? E aí isso aí vai ser discutido mais à frente, mas de qualquer forma, eu acho que essa parte, talvez, se não tem um sistemas digitais 2, né? Um eletrônico digital 2, então talvez esse assunto devesse. Ele está embaixo dele aqui. João, teu microfone está ligado, João. Tá. Tá, e então, então é isso, né? Então, é uma coisa para se pensar, mas é só, na verdade, esse papo todo é só para, assim, vocês terem uma ideia de que tem muita aplicação em cima disso, tá? Isso não é um conhecimento que, porque não se monta mais circuitos discretos como antigamente, né, que tu montava circuitinhos e tudo, assim, não se monta mais, mas a gente já conversou sobre isso, sobre microeletrônica, né? Então, hoje em dia é uma coisa de soberania nacional até. Tu vê, a gente não consegue fabricar carro no Brasil porque não tem chip. Tu acha que os chineses estão sem fabricar carro porque não tem chip? Os caras são donos das fábricas de chip. Então é uma questão de soberania nacional até hoje em dia, cada vez mais vai ser, né? Imagina se começa a faltar chip para fazer celular, para fazer tudo, começa a perder sistema de comunicação, né? As coisas estragam, né? As coisas precisam de manutenção constante. Então, todo o sistema eletrônico funciona porque ele está sempre, né? Técnico de telecom, que não falta aí, cara, no mercado, né? E o que não falta é trabalho para esses caras, tá? Então, se começa a faltar peça para arrumar as estações bases, não sei o que, cara, a gente fica, sei lá quanto tempo a gente ficaria no escuro, né? É claro que seria um problema que demoraria um pouco mais de tempo do que a fabricação de carros, né? Porque em geral, essas empresas de telecom, elas trabalham com estoque já delas dos equipamentos, tá? E ô, Juliano, basicamente o que tu quer dizer para nós é que com essa base aqui que a gente está aprendendo e tudo mais, a gente já evoluiu, a gente já não está mais usando, tipo, cru assim, né? Tipo, montar o circuito e tudo mais. Já evoluiu, tipo assim. Isso, né? Então, essa é uma base que te possibilita trabalhar nesse campo de projeto de chips. Tá? Na realidade, eu estou tentando fomentar essa ideia, todo esse blá blá blá, porque eu acho que também o papel da gente aqui como professora também é fomentar essas ideias em vocês, né? Vocês vão ser os próximos profissionais de engenharia do Brasil, né? Então, a gente tem que fomentar essas ideias, a gente tem que começar, elas não nascem do nada, assim, um dia um cara acorda, vou fazer uma fábrica de chip, e aí um cara vai lá, não, isso faz parte de tudo, né? Desde uma política pública e desde uma consciência de base, tá? A consciência de base seria exatamente dentro da universidade, é a base que a gente tem, né? Então, por mais que eu não esteja trazendo essa linguagem de programação, até porque não faz parte do conteúdo programático da disciplina, tá? Eu acho importante falar para vocês saberem disso, saberem que é uma coisa que vocês podem fazer, vocês podem aprender, tá? Engenharia da computação se vê muito isso, tá? Engenharia da computação se vê muito isso. Tá? Mas isso não quer dizer que tu pode fazer um chip para controlar, fazer um sistema de controle inteiro de uma planta, de uma fábrica toda dentro do FPGA, né? Porque um sistema de controle nada mais é do que uma máquina de estados, que vai tomar decisões baseadas em dados que recebe da planta. Tá? Então, nada impede vocês querem fazer um TCC assim. Eu quero fazer aqui um FPGA, um programa, nem pode ter ser simulado, às vezes. A gente tem uns kits FPGA no campus, eu não saberia te dizer quais, tá? Nem se seriam adequados, mas pode fazer até simulado isso, tá? Simulado no computador.
Tá? Vou controlar lá uma planta de fabricação de aço da Gerdau ali. Né? Então, veja que é um negócio que está aqui do lado, que tu pode fazer. Tu pode ir na Gerdau e tentar perguntar para os caras como é que é o processo. Não sei até onde é segredo, não é. Às vezes tu trabalha ali, tu conhece essas informações. Tá? Tu pode fazer um TCC que contenha segredo comercial, aí a divulgação do trabalho ela fica restrita à banca. Tu pode fazer, não tem problema. Tu pode fazer um TCC em cima do teu trabalho, que é um segredo industrial da Gerdau, não tem problema. Existe toda uma questão ética que tu assina, inclusive os membros da banca assinam, né? E se eles descumprem o que assinam, né? Aí tem multa, tem um monte de coisa, um monte de complicação. Tá? Então, fica aí a dica para vocês, tá? Sistemas digitais, tá? Não é assim a minha maior especialidade. Eu dou aula de direção digital, porque isso é básico para todo engenheiro, tá? Eletricista. Mas fica aí a dica aí de quem quiser aprofundar mais nessa questão de direção digital. Tá? E que essa parte de flip-flops ela é fundamental para isso. Tá? A eletrônica digital ela funciona basicamente com circuitos sequenciais. Tá? Os circuitos combinacionais eles são só um pedacinho de um circuito sequencial. Tá? Que é o que decidem o que acontece a cada passo. Né? Então, um não vive sem o outro, mas o que é importante é tu entender o que é um circuito sequencial. Então, vamos lá. Depois de todo esse blá, blá, blá aí. Vamos ver como é que opera esse flip-flop aqui de novo, né? O JK. Então, quando as entradas é zero, ele mantém o estado anterior, né? Ou seja, o que é manter o estado anterior? Ele vai manter a mesma informação da saída Q que tinha antes da borda de subida. Tá? Então, quando os dois é zero, eu olho aqui para a borda de subida, né? E vejo qual era o estado anterior. Em qual caso que acontece nesse meu circuito aqui? Ele acontece exatamente nesse caso E aqui, ó. Esse pontilhado aqui, ó. Tá? Ó, então, na borda, então eu olho as entradas só na borda. Lembram disso? Ó? Eu olho a entrada só na borda. O que tem antes da borda, nas entradas não me interessa. Tá? O que vai me interessar é o que tem na saída antes da borda. O que tinha na saída? Tinha 1. Ora, as duas entradas estão em 0. Esse caso aqui. Eu estou na subida do... Ó, então, vocês concordam que eu estou em todos os requisitos para estar nessa linha aqui, ó. J em 0, K em 0 e a borda de subida. Concordam comigo? Eu estou em todos os requisitos para estar nessa linha aqui. Alguém não enxerga isso? Isso aqui é uma revisão da aula anterior, tá? Mas como eu acho que é uma coisa muito importante, eu vou passar de novo. Um pouquinho mais rápido, talvez. Tá? Mas alguém não entende que nessa seta aqui, ó, nessa seta que eu botei para baixo, que eu estou desenhando, reafirmando, tá? Eu estou cumprindo todas as condições dessa linha aqui, com J0, K0 e borda de subida. E é o que diz essa linha? Diz que o Q não muda. Não muda em que sentido? Qual era o valor do Q antes da borda? Era 1. Ou seja, se não muda depois da borda, continua 1. Tá? Então, beleza. Agora, vamos para a segunda linha aqui. J1, K0. Quando eu estou em J1 e K0 e eu estou na borda de subida, a minha saída obrigatoriamente vai para 1 depois da borda, não interessando o que tinha antes. O que eu poderia ter antes da borda? Eu poderia ter 0 T1, concordam? Antes da borda, no quê? Eu poderia ter 0 T1. Depois da borda, o que vai acontecer? Eu vou ter 1, com certeza. Tá? Então, vamos ver. Ó. Seria esse caso aqui, ó, do G. Ó, do G, né? Ó, onde o J é 1 e o K é 0. E eu estou na borda de subida. Então, o que tem antes da borda não me interessa, porque eu sei que depois da borda o resultado vai ser 1. No caso, já era 1. Ou seja, a saída simplesmente não mudou. Tá? Simplesmente não mudou. Se era 1, vai continuar 1. Se era 0, né? Se era 0, ia ter virado 1. Tá?
Então, quando o J é 1 e o K é 0, não me interessa o que eu tinha antes da borda, porque eu sei que depois vai ser 1. Né? Eu vou botar 1. Tá? A gente diz que o primeira linha, o primeiro caso, a gente chama de memória, né? Porque ele vai mantendo o estado ao longo do tempo, ele vai guardando, armazenando aquele estado ao longo do tempo, enquanto eu quiser que ele armazene. Tá? Vamos lá. Essa linha aqui, ó, onde o K é 1 e o J é 0, e eu estou na borda de subida, a saída vai para 0. Seria esse primeiro caso aqui, ó, o A, né, ó. O K é 1, o J é 0, eu estou na borda de subida, ou seja, não me interessa o que eu tinha antes, eu sei que depois da borda vai ser 0, né? Como está mostrando aqui. Eu tinha 1 antes, então a saída muda de 1 para 0. Se ela fosse 0, então ela iria continuar 0, tá? Então ela iria continuar 0. Então, quando o J e o K estão ativos, independe, né? Ou quando só o J ou só o K estão ativos, né? Que no caso, ou um ou outro está em 1, então não interessa o que tinha anteriormente, porque eu sei o que vai acontecer depois da borda, tá? Que é diferente de quando eu tenho 0 no J e no K, porque aí eu preciso saber o que eu tinha antes da borda, porque eu sei que vai continuar tendo aquele mesmo valor depois, tá? Que eu não sei qual é, tá? A menos que eu olhe o que vinha antes da borda. E assim como quando os dois forem 1, quando os dois forem 1, ele comuta, né? Ou muda, tá? O que significa? Ó, aqui os dois são 1, e eu tenho a borda de subida. Isso quer dizer que se era 1, vira 0. E aqui, ó, eles continuam em 1. Então, na próxima borda, ele vai mudar de novo, ó. Se era 0, vira 1, tá? Então, por isso que ele diz que quando o flip-flop tá as duas entradas em 1, é que é 0 invertido, né? Ele inverte o estado anterior. Tá? Pessoal, alguma pergunta do flip-flop JK? Não entendi como funciona o J, professor. Não entendi como funciona o K, professor. Eu não entendi como funciona o clock. Eu não entendi como funciona a saída. Vocês podem fazer todas essas perguntas aí. Professor, eu não sei o que é um bit. Professor, eu não sei o que são números binários. Também pode fazer essas perguntas, tá? Qualquer pergunta é pergunta, pessoal. Apesar de você não sabe o que é um bit ainda, você já deveria ter ido atrás. Tá? Mas perguntem. Tá? Se tem vergonha de perguntar, manda uma mensagem para mim. Por e-mail, sei lá. Mas beleza. O flip-flop tipo D, né? Lembram? Ele transfere o que tem na entrada D para a saída no pulso de clock. Se eu tenho 0 na entrada, no pulso de clock para cima aqui, né? Ó, porque é uma borda de subida, então na borda de subida ele vai transferir esse 0 para cá. Se ele tem 1, ele transfere 1, tá? É bem besta esse flip-flop. É muito besta mesmo. Eu também acho ele meio besta, mas ele tem umas aplicação marota que vocês vão ver depois, tá? Porque a ideia, na realidade, não é só porque ele passa daqui para lá, é porque ele passa daqui para lá no pulso de clock. Então, ele vai passar de um lado para o outro no instante certo de tempo. Então, isso quer dizer que se tu botar vários desses flip-flops juntos, tu vai conseguir transferir várias informações sincronizadamente ao mesmo tempo. Aí já conseguem ver vantagem nele, né? Então, tu vai lá e bota nas entradas D de todos os teus flip-flop, tudo que tu quer transmitir. Aí tu vai lá e só dá um pulso de clock. Todos eles vão passar isso para o outro lado ao mesmo tempo. Tá? Então, isso serve para sincronizar sistemas, né? Qualquer sistema computacional é sincronizado. Né? Tu precisa esperar chegar uma informação para tu fazer o processamento. Né? Certo? Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente já ficou bastante no JK, que é o básico, né? O J e o K é o básico. Isso aqui é só uma adaptação do J e K. Tá? Que eles chamam de D para facilitar no desenho, nos projetos e tal. Né? Não precisava ficar mostrando esse inversor aqui. Bem,
O que eu prometi que eu não ia falar na aula passada que ia bugar, e eu vou falar hoje, são sobre as entradas assíncronas. Então, por que vocês acham que essas entradas se chamam assíncronas? Tem duas entradas assíncronas, que é o preset e o clear. Então, por que vocês acham que elas se chamam assíncronas? Elas não dependem do clock, é isso? Isso, então elas são assíncronas porque, né, se tu leu a primeira linha, tá? Ou se tu te lembra das aulas de eletrônica digital lá da mecatrônica, deve ter sido isso, né? Tá? O cara sabe que as entradas assíncronas, elas não dependem do clock, tá? Elas não dependem do clock. Então, isso que essa frase aqui, com essa palavra bonita aqui, que eu usei, achei bonito usar, alheio. Tá? Então, são entradas que modificam a saída a qualquer instante de tempo, alheio ao clock, né? O que quer dizer alheio ao clock? Quer dizer que não interessa, tá? Para que serve esse tipo de entrada, tá? Ela serve, por exemplo, ela pode ser um sistema de emergência, tá? Que tu aperta ali, por exemplo, o preset, se tu bota, elas são ativas a nível baixo, tá? O que são ativas a nível baixo? Lembra o que é ativa a nível baixo? Isso quer dizer que se eu não quiser ativar a função dessa entrada, eu tenho que deixar ela sempre em 1, né? Lembram disso? Então, se tanto o preset quanto o clear estão em 1, é como se eles nem existissem. O circuito funciona como um JK normal. Tá? Que é exatamente o que ele está dizendo aqui, ó, nessa tabela. Estão vendo essa tabela aqui? Estão vendo? Ó. Estamos vendo. Tá? Então, quando o preset e o clear está 1, ele funciona exatamente como a tabela anterior. Tá? De acordo com o clock. Ó, reset síncrono, set síncrono e comutação síncrona. Tá? Então tá. E aí, professor. Deixa eu apagar aqui. Tá. Então, quando essas duas entradas estão em 1, é como se fosse transparente, como se fosse um flip-flop normal, tá? Como se fosse um flip-flop normal, certo? Aqui, essa primeira linha, eu não gostei disso aqui que ele botou nessa primeira linha. A gente já sabe o que acontece quando os dois são em 1, ele funciona como um flip-flop normal. É que assim, ó, eu gosto do texto em inglês, o texto em português eu já vi que tem umas tradução meio ruim, assim, eu não tinha lido, assim, eu esqueci. Tá? Eu considero que isso aqui que ele botou nessa linha só atrapalha do que ajuda, mais atrapalha do que ajuda. Ele podia ter deixado sem, ter deixado só desse jeito. Mas vamos lá. Então, olha só, a gente já viu, então, que quando as duas entradas estão em 1, ele funciona como um flip-flop normal, tá? Que seria essa parte em branco aqui. Exatamente como o flip-flop JK que a gente acabou de ver. Tá? Porém, contudo, entretanto, imagina que eu boto 0 no clear. Tá? Se eu botar 0 no clear, clear lembra o que você? 0, 1. Clear de limpar, né? Mas olha só, uma coisa que tem que ficar muito claro, pessoal, muito, muito, muito claro para vocês, tá? Muito, muito claro. Existe uma diferença entre o que é a função, qual é a função do clear? É levar a saída para qual nível lógico? Ó, tá escrito aqui, ó. Qual é a função do clear? Alguém, vocês estão conseguindo ver aí? Eu não. Alô? Eu caí, será, da internet aqui? Não. Tá. Acho que caiu. Tá, então o clear, ele leva a saída Q igual a 0, independente do clock, a qualquer instante de tempo. Porém, tá? A entrada preset leva a saída 1, a qualquer instante de tempo. Porém, para eu ativar a entrada clear, qual é o nível lógico que eu devo botar no clear? 0.
0. Tá. Agora a pergunta que eu vou fazer para vocês pode ser uma pergunta besta para alguns, talvez para outros seja uma pergunta capciosa. Esse 0 que eu ponho no clear aqui, ele tem a ver com isso que eu botei sublinhado aqui? Pergunta meio complicadinha, tá? E a resposta não é tão simples assim. Talvez seja simples, não sei. Alguém tenta aí me dar uma resposta. Ali na frase diz que ela é ativa em nível baixo, né? Tá. Então, perfeito. Quem foi que falou? Gostei disso aí que você respondeu. Quem foi que Francis Mar. Oi, Francis Mar. Perfeito. Então, esse 0 que eu botei aqui, ele não tem a ver com o que eu sublinhei. Ele tem a ver com esta outra coisa que eu vou circular aqui. Esse 0 que eu botei tem a ver com a característica dessa entrada. Tá? A função dessa entrada tem a ver com isso aqui, ó. Esse meu Q vai ser igual a 0 no momento em que eu faço isso. Claro, as duas coisas estão de certa forma relacionadas. Eu não sei, é por isso que eu não sei se a pergunta ficou muito clara também, tá? Mas o fato de eu botar 0 para isso aqui acontecer é simplesmente uma característica da entrada. Vamos supor que eu não tivesse esse invertido aqui. Isso significaria o quê? Que essa entrada em estado de repouso eu teria que botar qual nível lógico para ela ficar em repouso, não ativa? Eu teria que botar 0, né? Concordo comigo? Se elas fossem ativas nível alto. Sim? Bugou? Se bugou? Sim, isso mesmo. Tá. Se bugou, fala, tá? Porque buga mesmo. Às vezes buga mesmo. Tá? Porque é muita coisinha, um detalhe. Mas vamos lá, de novo. Então, essa minha entrada clear agora, ela não tem esse sinal de inversão aqui e ela vai direto aqui, ó. Tá? Ela não tem sinal de inversão. Ou seja, ela é ativa nível alto. Ou seja, para eu fazer a saída ir para 0, independente do clock, né, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que botar essa entrada em 1. Tá? Essa entrada em 1 vai fazer com que a minha saída aqui seja igual a 0, no caso dela ser ativa a nível alto. Tá? Então, se vocês entenderam mesmo, vamos continuar considerando que ela é ativa a nível baixo. Tá? Então, tá. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, pessoal. É que uma coisa é a função dela, clear. Tá? A função clear, ela pode ser ativa a nível alto ou nível baixo. Claro isso para todo mundo? A função que aquela entrada do circuito faz, ela pode ser ativa a nível alto ou nível baixo. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Sim? Não? Sim? Mais ou menos? Um sim, outro não? Para mim, sim. Para o Gustavo faz. Para alguém não faz, pessoal. Todo mundo é adulto aqui, pessoal, tá? Ninguém vai rir de ninguém se não entendeu. Tá? Então, assim, ó, uma coisa é o que a função faz. A função clear leva a saída a 0. E outra coisa é como essa função funciona. Se ela funciona com nível lógico baixo ou com nível lógico alto. Tá? Tá? Porque uns vão confundir, eu boto 0 no clear, porque no clear, quando eu boto 0, vai aqui igual a 0. Né? Do preset tem que fazer, entendeu? Não, tu tem que entender que o clear faz isso, ó, o clear leva a saída a 0. Agora, se o clear é nível alto, lógico alto ou baixo, isso é uma outra coisa. Tá? Isso é uma outra coisa. Professor. Então, oi, fala, Francis Mário. Eu posso dizer que o clear sempre vai levar a 0, independente do nível. Independente do nível que eu tenho no Q. Sim. Tá? Porém, ele depende de qual nível? De quem? Ele depende do nível que está no clear. Né? Para tu ativar essa função. Tá? Mas se tu perguntou em relação à saída, o clear sempre vai levar a saída a 0. Tranquilo isso?
Tranquilo? Tá, e aí como seriam as duas opções? Seria o clear ativo nível alto ou o clear ativo nível baixo. No caso, esse ativo nível baixo. Ou seja, o clear vai levar a saída a 0 se clear igual a 0. Se clear igual a 1, não, pelo menos a função clear está inativa. Tá? Alguém ficou em dúvida sobre... Vocês têm que ter entendido o que eu falei. Tá? Se vocês não entenderam o que eu falei, vocês não entenderam nada do que eu disse até agora. Então, eu vou repetir um pouco mais devagar. Deixa eu repetir. Tá, pergunta. O clear, nessa situação que ele está agora aí, nível lógico baixo. Espera aí, não, vamos desenhar o nível lógico dele. Tá? Então, tu está dizendo que ele está em nível lógico baixo, 0. Perfeito. E aí? Tá, ele vai inverter esse valor, é isso? Tu diz ele inverter esse valor aonde? Aqui para dentro? É. Não. Ó, viu? Eu sabia que estava dando confusão de alguma forma. Não. Isso aqui, ó, de novo, esse inversor aqui e este traço de inversão aqui em cima, eles dizem respeito a como que essa função, ó, clear é uma função do teu chip, do teu flip-flop, é uma função dele, tá? Assim, digamos, é uma feature dele, tá? É uma coisa a mais que tu pode controlar a saída. Tudo bem? Tá entendido. Tá, até aí tá entendido. Tá? Então, isso é a função dele. Tá? A função dele é levar a 0 a saída. Essa saída. Outra coisa diz respeito, tá, a como ele funciona. Então, as coisas em eletrônica digital, elas podem ser ativas nível alto ou nível baixo. Tá? Então, no caso daqui ter um inversor no clear, tá? Não quer dizer que o valor que tu vai botar no clear aqui vai inverter quando entrar dentro do circuito. Isso está querendo dizer o quê? Que para tu habilitar essa função, ou seja, tu deixar essa função ativa, ou seja, usar essa função para causar o efeito na saída, que tu precisa botar ela em 0. Tá? Então quer dizer que se colocar 1, ele não vai ativar, é isso? Ele não vai ativar. Se tu botar 1 no clear, é como se o clear não existisse. Ó. Se tu botar, como eu falei no início, ó, se tu botar 1 no clear e 1 no preset, o preset eu nem falei ainda, mas eu vou falar. Tá? Mas se eu botar 1 no clear e 1 no preset, que os dois são ativos nível baixo, tá? Eu estou inativando essas entradas. E aí meu flip-flop vai ficar igual a esse aqui, como se não existisse. Tu entendeu? Eu vou falar no começo mesmo. Hã? Não, lembrei que tu falou no começo mesmo. Tá? Então, se eu deixar as duas como 1, tanto o clear como o preset, eu estou inabilitando aquela a característica, aquela função que meu circuito tem, tá? Que o meu flip-flop tem. É como se estivesse adicionando uma nova característica a ele, tá? É uma entrada de controle também, mas é uma entrada de controle que independe do clock, tá? E ela só vai ser usada em alguns casos bem específicos que a gente vai falar daqui a pouco. Primeiro, eu quero que vocês entendam bem, tá? Como que elas impactam no circuito, como elas impactam no flip-flop, tá? E como que vocês ativam ela. Tá? Eu sei que essa coisa de nível lógico ativo, nível lógico baixo é confuso, tá? É confuso um pouco no início, mas eu acho que daqui a pouco tu vai cair a ficha. Tá? Então, é confuso, mas você tem que saber o que é, tem que entender. Tá? Lembra que eu falei lá da memória? Ó, eu vou dar esse exemplo de novo aqui, ó, da memória RAM. Como é que funciona a memória RAM, né? Ela tem um barramento de dados que entra e sai dados, né? Dependendo do quê? Aqui está o barramento de dados. Tá? Dependendo do quê? Se tu vai ler, que é a função read, R, que ativa nível baixo. Vamos botar a bolinha aqui. E a função W, que é escrita, que também é nível baixo. Tá? O que quer dizer se está 1 e 1 nessas duas? Porque eu acho que aqui fica mais fácil de tu entender o que significa habilitar uma função de um chip, tá? De um circuito integrado. Porque aqui é uma coisa que todo mundo entende, né?
todo mundo entende que uma memória, ela lê dados, a memória RAM do computador, né? Tu pode tanto escrever dados da memória RAM, como tu pode ler os dados da memória RAM. E tu acha que tu pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Talvez sim, né? Essas memórias modernas, sei lá. Mas vamos supor que não, né? Que eu só tenho esse barramento de dados aqui. Tá? Então, eu não conseguiria ler nesse barramento e escrever ao mesmo tempo. Tá? Vamos supor que eu só tenho esse barramento de dados. Tá? Então, tu concorda que eu não conseguiria ler e nem escrever ao mesmo tempo. Ou seja, se tem um aqui, nos dois, quer dizer que eu não estou nem lendo nem escrevendo. Eu posso fazer isso na memória RAM? Posso, ela está lá, eu não estou usando. Tá? Meu computador está lá, está em repouso, sei lá, não tem nenhum programa rodando. Tá? Agora, se eu boto 0 no read, o que a memória está fazendo? Ela está lendo ou ela está escrevendo? No read. Ela lê. Ela está lendo, né? Read é de ler. Tá? Em inglês. É sacanagem também, né? Eu queria que o cara, 15 para 8 da noite, quinta-feira, saiba inglês, né? Lembra do inglês lá. Tá? Mas read é leitura e write é escrita. Tá? Essas são as vezes que eu botei aqui. Então, se ele está botando 0, eu sei que ele está lendo. Então, tá indo. Ou seja, a função leitura da memória RAM é ativa com qual nível lógico? 0 ou 1. Como é que eu ativei a função leitura? 0. Com 0. Tá? Então, a leitura da memória é ativa a nível baixo. Aí eu li o dado. Agora eu tenho uma coisa para escrever na memória. Beleza, então eu deixo o read em 1, porque eu não vou ler, e boto o write em 0. Agora eu estou escrevendo na memória. Tá? Estou escrevendo na memória lá. Inclusive, isso aí é aquele negócio de proteção de memória, que é para não ter perigo de dar. Isso aí é uma coisa que é padrão fazer, né? De proteger, né? Para dar consistência e sincronizar. Só mexe, só habilita na hora de fazer a operação. Depois tu desabilita tudo, porque é para não entrar lixo, por exemplo. Isso. Daí, isso aí é uma outra questão, né? Que teria o terceiro estado lógico. Tá? Que seria isso aí só por curiosidade, a gente não vai falar muito sobre isso, tá? Isso eu acho que talvez a M-controladores vocês falem sobre isso, mas o terceiro estado lógico seria o estado de autoimpedância, né? Que é como tu bloqueia os barramentos, né? Na realidade, isso que eu falei, que tu não consegue ler e escrever, hoje em dia tu consegue, porque existem vários módulos de memória, né? Então, enquanto tu está lendo um módulo, tu consegue estar escrevendo em outro, tá? Então, claro que eu tentei dar o exemplo mais simples possível, tá? Mas uma memória RAM, não. Tu tem vários módulos, então, em alguns tu está escrevendo, tu está lendo. Tá? Hoje em dia, tu meio que faz várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Mas aquele exemplo que eu quis dar era só para dizer o quê? Que existem, os chips, eles têm funções, tá? Que são ativas nível baixo. Tá? Ou seja, tu ativa aquela função botando 0 naquela entrada. Tá? Então, por exemplo, o preset leva a saída a Q igual a 1. Só que ele vai levar a saída Q igual a 1 se eu botar nível lógico 0 aqui no preset. Tá? Então, olha essa tabela verdade aqui. Ó. O que ela diz aqui nessa parte laranja? Que quando o meu clear está em 0, ele leva a saída 0 de forma assíncrona. O que quer dizer assíncrona? Que ela vai instantaneamente. No instante que eu botar 0 no clear, ela vai para 0, ela não vai esperar o clock. Tá? Então, por isso que a gente chama de assíncrono. E aqui, ó, onde o preset é 0, ele vai levar para um preset assíncrono. Tá? Ou seja, ele vai levar a 1 a qualquer instante de tempo. Quais são as aplicações das entradas assíncronas? Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro um gráfico. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o JK sempre em 1, nesse circuito que é borda de descida, ó. Por isso que ele marcou todas as bordas de descida. Tá? Então, nesse circuitinho é tudo borda de descida. E aí ele botou o J e o K sempre em 1 aqui, ó, no 5 volts.
Tá? Ou seja, a saída teria que mudar de valor a cada borda de descida, né? Ó, a cada borda de descida, se meu J e meu K são 1, ele inverte, né? Então, a cada borda de descida ele deveria inverter. Ó, aqui na primeira borda, como começou em 1, ele foi para 0. Quando ele chegou no B, ó, eu botei o preset em 0. Eu habilitei a entrada preset. A entrada preset, ela leva instantaneamente a saída Q para 1. Ó, então, no momento que eu habilitei ela, a minha saída aqui foi para 1. Então, não esperou pelo clock, ó. E aí ela voltou para 1 de novo. Ou seja, eu desabilitei o preset. Então, no próximo descida de clock, vai inverter, porque o meu J e o K continuam em 1. Tá? Você tem que acompanhar tudo isso que eu estou falando. Estou falando rápido, mas aqui eu já estou trazendo, ó, coisa de antes, que a gente já falou, ó, que o J e o K em 1, lembra, ó, o J igual ao K, que é igual a 1, e ele faz o que com a saída? Ele inverte o estado anterior, né? Então, eu pego o estado anterior e inverto, tá? Então, foi o que aconteceu aqui, ó. Aqui, ó, o J e o K em 1, tá? O J e o K estão em 1. Deixa eu apagar porque isso ficou feio. O J e o K estão em 1, tá? E deu uma borda de descida. Então, o meu estado anterior era 1 e virou 0 agora. Aí, pá, não teve nem preset nem clear, chegou aqui, ó, nessa próxima borda aqui, tá? Aí inverteu de novo, era 0, virou 1. Só que andando para cá, no meio do caminho, ele deu um 0 no clear. Ora, se eu boto 0 no clear, eu estou habilitando a entrada clear. A entrada clear, qual é a função da entrada clear no meu circuito? É elevar a saída a 0, o Q, tá? Elevar o Q a 0 a qualquer instante de tempo. Ou melhor, no exato instante de tempo em que eu habilito o clear. Que como que eu habilito o clear? Botando ele em 0. Tá? E aí, eu esqueci o dedão lá atolado no clear. Então, aqui vem uma coisa que é interessante, ó, saber. E fundamental também saber. Que entrada clear e preset, elas têm prioridade sobre qualquer outra coisa, sobre clock, sobre J e o K. Ou seja, enquanto eu mantiver o dedão no clear, mantiver o clear em 0, não interessa o que tem na borda, nem o que tem no J e no K, tá? A minha saída vai continuar em 0, tá? Porque o clear e o preset, eles se sobrepõem, tá? Eles se sobrepõem a qualquer outra coisa. É como um botão de emergência, tá? E aí, para que serve isso aí, professor? Tá? Por exemplo, eu tenho um flip-flop que eu quero ter certeza absoluta que quando eu ligar ele vai estar em 1. Tá? Então, lá, eu tenho meu flip-flop JK, não interessa no que está ligado. Só que eu quero ter certeza de que quando eu ligar ele, a minha entrada aqui seja 0, na realidade. Tá? Então, eu tenho o clear aqui, ó. Clear. Eu tenho o clear aqui. E o preset aqui. Opa. E o preset ali. Tá? E aí eu liguei esse meu circuito e eu quero ter certeza. Tá? Melhor, ó, já tem um desenho. Eu sou meio boca aberta às vezes, né, cara? Eu tô desenhando e tem um flip-flop desenhado aqui embaixo. Aqui, ó. Perfeito. Então, olha só. Tá, primeira pergunta. Eu já estou me adiantando aqui. Desculpa, às vezes eu me emociono e vou falando. E aí é bom até dar um pause aqui para vocês processarem a informação. Vocês entenderam esse gráfico aqui? Vocês entenderam por que mesmo depois da borda ele continua em 0? Ele não inverteu a saída? Nesse caso aqui. Vocês entenderam todos os casos? O A, B, o C, o D, o E, o F, o G? Olhem para os casos. Vejam se vocês enxergam algum caso que vocês não entenderam. E me perguntem. Eu repito. Tento repetir de outro jeito. Olhem para todos os casos. Estão aqui, ó. O A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Tá? Algum deles, pode ser até o A ali, tá? Que não tem nem nada a ver com o preset clear. Olhem para os casos e vejam se vocês não entenderam algum deles. E me falem qual deles é.
Tranquilo? Francismar, tranquilo? Mais ou menos. Ah, viu? Ó, sabia. Fala aí, qual o caso que tu acho que ficou meio em dúvida aí? Bah, cara, eu achei meio rápido aí, eu acabei me perdendo. É? Tá. Então, vamos lá. Vamos desde o A aqui, então, desde o comecinho. Vamos desde o comecinho. O caso A. Por que ele foi... Vou começar perguntando. Daí vocês vão ter que participar, não precisa ser só o Francismar, mas agora vocês vão ter que me responder, então, que daí eu vou no ritmo de vocês. O primeiro caso aqui, no A. Por que no A ele está trocando de 1 para 0? Porque tanto o J quanto o K estão em 1, daí ele comuta. Ele comuta a saída na borda, né? Então tá. Então, olha só, tanto o J e o K estão em 1, ó, que é aqui em cima. Eu estou na borda de descida, tá? O meu preset e meu clear estão em 1. Os dois, o preset e o clear estão em 1, ou seja, eles estão inativos, tá? Se eles estão inativos, então eu posso realizar a operação. Qual é a operação, então, do flip-flop quando as duas entradas J e K estão em 1, na borda de descida? É comutar. Então, por que no A ele foi de 1 para 0? Tá? Porque ele comutou a partir da borda de descida. E aqui, como o preset e o clear estão em 1, eles estão inativos. Francismar, tranquilo agora? Essa, pelo menos a letra A? Ô, professor, Fala, João. o JK tem... A entrada JK pode ser negada também ou é só o RS que é negado? Olha, eu acho que... Eu não me lembro se eu já vi JK com entrada negada, né? Não me lembro. Pode ser, né? Mas eu acho que não, porque... Não sei. Eu vou te responder melhor depois, eu vou dar uma olhada, mas eu acho que não, tá? Eu suporia que não. Pelo fato de ser combinação, porque na realidade o JK é combinação das duas entradas que resulta em alguma coisa, né? Que o J e o K tem muito projeto que usa J e K do jeito que eles são, como eu mostrei a tabela clássica, né? E o RS ele é mais para mesmo explicar assim o princípio básico de funcionamento. Mas tá, vamos concentrar aqui, pessoal, vamos se concentrar aqui nesses passos, tá? Francismar, entendeu o A aqui? Entendi, professor. Tá. O B, vamos lá. Vamos lá, tu, Francismar, tenta me explicar no B, o que aconteceu no B aqui? Por que o B ele saiu de 0 para 1 e nem estava no clock? Porque o preset estava em 0 e o clear em 1, é isso? Isso, porque o preset... Isso, porque o... E aí, qual é a função do preset? O que o preset faz com a saída? Ele leva a saída para qual valor? Leva para 0. Será? Eu também estou te perguntando e não estou te dando a dica. Vamos olhar aqui nessa tabela aqui, ó. Quando o preset é 0, ó, é essa linha. Quando o preset ele leva a saída para 1. Para 1, tá? Então, olha só. Minha saída estava em 0, né? Porque ele comutou no A aqui. Funcionou como um flip-flop normal. JK normal. Comutou para 0. Quando ele chegou no B, tá? O meu preset, nesse exato instante, o preset foi para 0, tá? Então, qual é a função do preset? A função do preset, eu vou escrever ela aqui, então, inclusive. A função do preset é fazer com que meu Q seja igual a 1. E a função do meu clear é fazer com que o meu Q seja igual a 0, tá? Então, essa é a função deles. O que eu botei aqui embaixo é a função, tá? Como é que eu ativo essa função? Através de um pulso negativo, ó, levando a 0. Então, o que aconteceu no B aqui? A minha entrada estava em 0. A minha saída aqui estava em 0, tá? No exato instante deste pulso 0 aqui, eu ativei o preset, tá? Então, se eu ativei o preset, eu levei obrigatoriamente a minha saída para 1.
fora do clock, porque ele tem prioridade sobre o clock. Francismar, entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos. Entendido mesmo? Tá. Ó, quando chegou no C, o que aconteceu? O preset e o clear, os dois estão em 1, ou seja, eles estão inativos. Então, eu olho só para o flip-flop normal. No caso, se eles estão inativos, eu só vou olhar para essa tabela em branco aqui, ó. Se eles estão inativos, eu vou olhar só para essa tabela em branco. E essa tabela em branco me diz que quando o J e o K estão em 1, na borda de descida eu inverto a saída. Então, é exatamente isso que aconteceu, ó. Eles estão inativos, na borda de descida eu inverto. Ó, entre o C e o D, teve alguma alteração no preset clear? Não, né? Os dois continuaram em 1. Ou seja, os dois continuaram em repouso. Ó, depois do D, tá? Então no D aqui ele comuta de novo. Já que não teve alteração, ele comuta de novo. De 0 vai para 1. Porém, depois do D, nesse instante E de tempo aqui, ó, o meu clear foi para 0. Ou seja, eu ativei a função clear. Tá? E quando eu ativo a função clear, qual é o resultado dela na saída do circuito? Ela leva o circuito para 0, independente do clock. Tá? Então, no exato instante que eu levo o clear para 0, a minha saída aqui também vai para 0. E assim ela se mantém enquanto o clear estiver em 0. Ou seja, o clear se sobrepõe até a borda do clock, ó. Vocês concordam que se meu clear não estivesse ativo aqui, no F ele deveria inverter de novo, né? Mas o cara atolou o dedão no clear. Ou seja, enquanto o clear está 0, se eu deixar o dedo no clear para sempre, ele nunca mais muda. Ele vai ficar sempre em 0. Entenderam? Ô, Juliano. Fala, Eduardo. Por exemplo, se fosse numa simulação real assim, poderia dizer que o preset e o clear teriam prioridade em cima, como se fosse assim sei lá, um botão de emergência, uma coisa assim. Perfeito, é um override, ele é um botão de emergência, tá? É um botão de emergência que vai mudar a tua saída alheia ao clock. Aí, tá? Agora, acho que espero vocês terem entendido um pouquinho melhor. Ó, pessoal, perguntem, pessoal, por favor, perguntem. Isso aqui não é fácil. Isso não é fácil. Se vocês não me perguntam, eu não sei o que eu tenho que explicar de novo. E é muita coisa para explicar. Tá? Então, perguntem. Ô, professor, ali no D, inverteu no caso? No D, perfeito. No D, inverteu. No D, ele funcionou como um flip-flop normal. Ele inverteu na borda. Porque tanto o preset e o clear estão em 1. Então, eles estão inativos. Ou seja, enquanto o preset e o clear estão inativos, só te interessa o que acontece na borda. Beleza. Entendeu? Tá, beleza. Isso aí, ó. Tá bem organizadinho aqui, né? Apesar das traduções desses livros ser meio ruim, aqui tá bem organizadinho de como os passos, né, que estão acontecendo, até para vocês poderem perguntar. Mas vamos supor assim, ó, eu quero que esse meu flip-flop ele comece em 0, a saída aqui, ó. A saída aqui, eu quero ligar ele que ele já sai em 0. Tá? Mas eu quero que ele faça isso de forma automática. É tipo quem usava microcontrolador antigamente queria começar o microcontrolador no reset. O reset do microcontrolador geralmente é nível lógico baixo também. Tá? Então tinha um circuitinho maneiro, deixa eu me lembrar aqui de cabeça se eu vou conseguir fazer. Ele tem que, assim, ó. O circuitinho maneiro era o seguinte, ó. Vocês que são craques em circuitos, já fizeram circuitos 1? Eu não fiz ainda. Eita. Vocês não fizeram circuitos ainda, mas isso, vão ter que reconhecer esse circuitinho aqui. Deixa eu desenhar de novo bonitinho aqui, ó. Se não sabem, vamos se lembrar. Mas já tiveram... mas vocês já tiveram a física eletromagnetismo, né? Ou não também? Eu não. Sério? Seríssimo. Poxa, eu não posso nem falar dos circuitinhos analógicos maroto aqui para vocês, ó. Esse circuitinho aqui, ó, analógico, ele é muito maroto, tá? Assim, ó, quando tu liga, imagina que tu tá tudo ligado na mesma fonte de 5 volts, né? Então, o que esse circuito maroto faz aqui, ó? Vocês não viram nem circuito 1, nem circuito 2, talvez não vão entender.
tá? Mas eu vou... Enquanto o capacitor está carregando, ele é um circuito aberto e quando o capacitor carregar, ele vai energizar o... É o contrário. Quando eu ligo o circuito, é como o capacitor fosse um curto-circuito, tá? Imagine que o capacitor é uma piscina. Enquanto ela está vazia, é um curto-circuito. Quando ela está cheia, é como se fosse um circuito aberto. Então, quando eu ligo o circuito, ele está assim, ó. Eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida, ó. Meu capacitor é um curto, assim que eu ligo o circuito, né? Porque o capacitor está descarregado. Tá? O capacitor é um elemento que armazena energia em forma de tensão. Tá? Vocês vão estudar ao longo do curso três elementos passivos, que a gente chama básico, é o resistor, o capacitor e o indutor. Tá? E desses elementos passivos, o capacitor e o indutor, eles conseguem armazenar energia, né? Eles são passivos reativos, tá? Enquanto o resistor ele não é reativo. Tá? Então, eles conseguem armazenar energia, o capacitor. Tá? Então, em forma de tensão, e o indutor armazena em forma de corrente. Tá? No caso aqui, a gente está interessado em armazenar em forma de tensão. Aí, uma das características do capacitor, que quando ele está descarregado, ele funciona como um curto-circuito. Aí, por quê? Não interessa. Tá? Ou seja, quando eu ligo esse circuito e o capacitor está descarregado, ele está assim. Ou seja, qual é o nível lógico que tem na entrada clear, se eu tenho um curto-circuito aqui? É zero, né? Concordam? Ok. Tá? Então, isso... Ok. Eu não levei muita fé nesse ok, beleza. Tá? Aí, depois que meu circuito carrega, tá? O capacitor, se carregou, ele funciona como um circuito aberto. Tá? Ou seja, depois ele demora um tempo, aí depende do tamanho do capacitor, tá? Então, o capacitor grande, ele pode demorar até 5 segundos para se carregar. Tá? Se é um capacitor pequeno, vai ser mais rápido. Aí depende do tempo que tu precisa manter em nível lógico baixo, né, para entender o teu comando. Mas, de qualquer forma, depois que o capacitor se carrega, vai ter um aqui. Tá? Ou seja, eu comecei em zero, né? Quando eu liguei meu circuito, enquanto o capacitor se carrega, ele chega a 1 depois. Isso a gente chama de reset automático, tá? Eu só dei esse exemplo, tá, para mostrar como que essas entradas, que não precisa ter entendido esse circuito RC que eu desenhei ele, tá? Isso não vai ser cobrado de forma alguma de vocês, tá? Mas é só para vocês entenderem que essas entradas elas servem para dar uma inicialização no sistema, tá? Eu quero que o flip-flop comece em zero, porque a gente já viu antes, né, que a gente não sabe quando a gente liga qual é o valor que vai começar o flip-flop. Lembra dessa discussão que a gente fez lá no RS? Que quando tu liga ele, tu não tem como saber o estado inicial. Tá? Mas se tu usar esse circuitinho marotinho aqui, esse RC maroto, tu consegue garantir que ele comece em zero. Tá? Entenderam? Só uma pergunta, e quando que esse capacitor vai descarregar daí? Nunca. Bom. Porque quando tu desligar... Se tu quiser descarregar ele, tu tem que botar uma chave em curto, para botar ele em curto. Daí, tá. Tá, daí, circuito, daí se tu botar uma chave em paralelo com ele, ó, se tu fizer isso aqui, ó, né, digamos que tu queira deixar um botão de reset, né? Acho que foi isso que tu quis dizer. Isso, eu quero deixar um botão de reset. Aí faz assim, ó, bota a chave em curto. Aí tu descarrega ele. Tá? Ele vai se descarregar pela chave pro terra. Daí. Entendi, tá? Aí vira perfeito, daí tá completa a função, entendeu? E ele funciona, ele se reseta automaticamente quando tu liga e tu ainda tem um botão para resetar ele quando tu quiser. Tá? Então, boa pergunta. Então, se tu bota um botão em paralelo com o capacitor daquele jeito, tu vai ter um botão de reset também. Quinta-feira é bravo. O cara me botaram aula de manhã, de tarde, de noite. Haja cabeça para pensar em tanta aula. E a de vocês é difícil de dar aula ainda, porque, né, tem que ser uma coisa mais... A aula da mecatrônica é 1 horinha só e geralmente é mais simplificada as coisas. Tá, pessoal... Beleza, então, alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre entradas assíncronas? Pensem aí, ó, vou dar menos de 1 minuto, eu só vou pegar uma água ali para mim, tá? Que minha garganta tá muito seca.
e que eu já estou 1 hora. O Francis Mara aí cantou a pedra, né? Tá muito rápido, professor. Tá, eu vou pegar só uma água ali, e aí pensem se vocês querem fazer alguma pergunta, senão a gente vai passar para o próximo assunto, tá? Já voltei. E aí, pensaram em alguma pergunta? Nenhuma pergunta, então. Beleza. Então, eu vou dar por encerrada a parte de entradas assíncronas, tá? Podem voltar a esse assunto quando quiserem, mas por hoje eu vou encerrar. Talvez a gente fale mais dela nos próximos circuitos. Tá. Agora vamos começar, a gente vai começar uma aula, mas a gente não vai terminar, né? Apesar de ela ter ficado com poucos slides, eu acho que a gente vai falar bastante com o slide. Vamos lá. Estou meio cansado, mas vamos tentar avançar com o conteúdo. Eu sei que vocês devem estar meio cansados também. Quinta semana e tal. Vamos começar aqui. Vamos começar mostrando, discutindo, nem que a gente recomece no início dessa aula, tá? Na próxima aula. Porque realmente essa parte das entradas assíncronas ela não é assim. Eu não diria difícil. Não é difícil, não é a palavra. O problema são a quantidade de termos, tá? E como eles são muito parecidos, os termos, né? Como tu fala nível alto, baixo aqui, nível alto, baixo ali, e tu está falando de coisas diferentes, né? Usando as mesmas palavras. Então, eu acho que isso deixa um pouco confuso, tá? Então, eletrônica digital não é uma matéria difícil, é uma matéria detalhista, né? Tu tem que prestar muita atenção nos detalhes das coisas. Tem muito detalhe, tudo tem muito detalhe, né? Cada coisinha que a gente vai botando mais ali, por exemplo, no flip-flop, cada entradinha, cada coisinha é um detalhe, tá? Que aumenta a complexidade do negócio, né? E é claro, as entradas assíncronas é uma coisa fácil de entender, se tu só estivesse falando disso, né? O problema é que eu estou falando disso e de mais um monte de outras coisas juntas ao mesmo tempo. Que vocês precisam saber de tudo, né? Vocês precisam saber como tudo funciona junto. Então, é muito detalhe, né? É um detalhe que entra em cima do outro detalhe, que entra em cima de outro detalhe, tá? Mas em si, assim, ela não é complexa, né? Sei lá, tipo um cálculo, uma química, né? Sei lá, coisas que eu considero mais complexas. Eu considero, né? A cabeça de cada um funciona diferente, né? Fique claro isso. Eu falo isso da minha experiência como aluno também, né? Por exemplo, eu achei circuitos elétricos muito mais difícil que sistemas digitais, né? Circuitos digitais. Pode ter gente que discute. Mas que o meu professor era ruim de sistemas digitais. Era muito ruim. Mas também não quer dizer que o professor de vocês é bom, tá? Eu não estou me elogiando, estou dizendo que o meu era ruim. Mas vamos lá. Aplicações dos flip-flops. Espero que vocês não digam isso um dia. O professor de digital era muito ruim. Mas vamos lá. Aplicações dos flip-flops, tá? Então, algumas aplicações aqui que fazem sentido para mim, tá? E que fariam parte de algum sistema, de algum projeto de sistema digital. Tá? Então, vamos olhar primeiro esse aqui, ó. A gente chama de registrador de deslocamento, tá? Que a gente meio que viu na última aula. E aí ele usa o flip-flop tipo D
Tá? Lembra? O flip-flop tipo D é aquele que inverte o valor das entradas. J e K, né? Então, o que representa o flip... Lembra o flip-flop tipo D? Tá? Vou desenhar aqui a parte. Tá? O flip-flop tipo D. A gente viu na última aula. Eita, o que eu estou fazendo aqui? Eu já estou todo confuso, né? Aqui J, aqui é Q e aqui é invertido. Né? Flip-flop tipo D nada mais é do que o JK, aonde o meu K é o inverso do J, né? Então, esse é o flip-flop tipo D. Exatamente o que está desenhado ali no circuito, tá? E aqui seria a entrada D, né? Então, se eu estivesse vendo o flip-flop tipo D por fora, né? Se eu estivesse vendo ele aqui por dentro, né? Ó, esse é ele por dentro. Tá? E aqui está as saídas. Tá? Então, olha só como que ele funciona. Lembra como é que era a tabela do flip-flop tipo D? O que o flip-flop tipo D faz? Como ele só tem uma variável de entrada que é o D, né? Então, o que acontece nas bordas? No caso, esse aqui é borda de descida, né? Então, o que acontece nas bordas de descida? Ó, se é D a entrada, a saída vai para 0. Se é 0 na entrada, a saída vai para 0 na borda. Se a entrada é 1, a saída vai para 1. Ele nada mais, nada menos do que transfere a entrada aqui, né, para cá. Só que ele faz isso coordenado com o pulso do clock. Então, se vocês verem, o que é o registrador de deslocamento? Nada mais é do que eu estou fazendo a informação sair do data in, né, da entrada de dados, e ela vai caminhando ao longo dos flip-flops, até chegar lá no fim. E aí eu vou mandando bit a bit. Isso é o princípio mais básico da comunicação serial. Tá? Você sabe qual é a diferença da comunicação serial e da comunicação paralela? Tá? O que é comunicação paralela? É quando, por exemplo, eu quero transmitir 4 bits. Tá? Então, a transmissão paralela é quando eu transmito os 4 bits ao mesmo tempo. Aí eu preciso de 5 fios. 5 fios, professor? É, de 5 fios, porque tu precisa, né? Ó. Porque 5 volts para esse circuito, se tu estiver usando referências diferentes, não é o mesmo 5 volts para outro circuito, tá? Então, para tu transmitir uma informação paralela de 4 bits, tu precisa de 5 fios. Um para cada um dos bits que tu está transmitindo e outro para juntar as referências dos circuitos. Então, né, o teu modem, se bem que os modems funcionam com fibra ótica hoje em dia, né? Então, fibra ótica é diferente daí. Aí não precisa, a fibra ótica não precisa de referência. Tá? Mas, de qualquer forma, tá, o que seria a comunicação serial? É a comunicação que tu precisa de 2 fios só, né? Um que transmite os dados e o outro para juntar as referências do circuito. Tá? Então, esse detalhezinho da referência é importante saber. Então, olha só, isso aqui seria a paralela e essa aqui seria a serial. Então, olha só, na serial, que é o que a gente está vendo, na paralela, ó, ele transmitiria todos os 4 bits ao mesmo tempo. Tá? Que nem tu ligasse lá nas portas do Arduino, lá, né? Quem já usou o Arduino. E a serial não, né? Ela vai transmitir primeiro o bit 0. E aí lá vai chegar o bit 0. Né? E depois vai transmitir o bit 1, depois o bit 2 e depois o bit 3. Né? Vai transmitir um bit de cada vez. Tá? E como é que ele vai transmitir? Então, imagina que está aqui, ó. Aqui vai chegar o meu dado. Né? Então, olha só. Quanto começou o dado? Né? O dado começou em 1. Em 1 aqui, ó. Então, vamos ver como é que funciona esse circuito. Tá? Vamos ver flip-flop por flip-flop. Como que funciona esse circuito. A gente vai recomeçar nesse circuito na próxima aula, tá? Então, aqui vai ficar... Primeiro, vocês vão ficar apavorados. Ai, professor, entendi nada. Mas depois tudo vai dar certo. Vamos começar aqui, ó, vendo o que tem em cada flip-flop no início dos tempos. Quem que é o início dos tempos? É o início do gráfico aqui, ó. Então, todo mundo concorda
que todos os flip-flops têm 0, que o meu estado inicial, ele está assim. Eu não sei, que deu clear preset. Eles estão em 1. Eles estão em 1. Então, é como se eles estivessem invisíveis. Tá? É que você bota mais clear e preset aqui nessa análise, primeiro que não tem porquê, tá? Para explicar o princípio de funcionamento do registrador de deslocamento, não tem porquê. Sim, claro. E aí a gente oculta, né? A gente considera que eles são igual a 1. Fica mais poluído o visual, isso. assim, atrapalha. Fica mais poluído. Tá? Então, ali, ó, o que me interessa é o valor do data-in, né? Que seria o meu D. Tá? Então, meu data-in começa em 1, concordam? Meu x3 em 0, meu x2 em 0, meu x1 em 0, meu x0 em 0. x3, x2, x1 e x0. Concordam? Sim ou não? Sim, senhor. Tá. Então, olha só. O que o meu flip-flop tipo D faz, então, na borda de descida do clock? Ele vai pegar o que tem na entrada e vai mandar para a saída. A primeira borda de descida, ó, porque ele é borda de descida, veja que tem a bolinha na frente do clock, tá? Eu vou analisar flip-flop por flip-flop. Então, vamos botar aqui, ó, na primeira borda de descida T1, vamos fazer em azul, né? Já que a gente já fez em vermelho, vamos fazer em azul, já que está todo mundo triste hoje, né? Já que está todo mundo triste hoje, vamos usar as duas cores. Então, olha lá, na primeira borda do clock, T1, o que acontece? Ele vai transferir esse 0 do x3, de 0 vira 1. Alguém discorda disso? Ó, eu estou na primeira descida do clock aqui, ó, estou em T1. Circulei ali, ó. Esse 0 de 0 vai para 0. Esse 0 de 0 vai para 0. E esse outro 0 aqui também vai para 0. Vamos ver se é isso mesmo que aconteceu aqui. Ó, o x3 de 0 foi para... Ó, na primeira borda do clock. O x3 de 0 foi para 1. Olha aqui, ó. Ó, professor, é mágica. O x2 de 0 continuou 0, ou foi para 0, né? O x1 de 0 foi para 0. E o x0 de 0 foi para 0. Ó, professor, o x2 de fato, ó. Sacaram? Então, se não sacaram, continuem prestando atenção. Agora, vamos mudar de cor aqui. Vamos fazer uma coisa bem didática. Vamos pegar o verde. Esse verde maneiro aqui, é o T2. No T2, o que vai acontecer na borda de descida? Para começar, aqui no T2, né, o meu data-in estava em 0. Então, o meu data-in estava em 0 aqui no meu T2. Deixa eu mudar para azul. Quando ele estava em azul, estava em 1, né? Quando estava em azul, aqui ele estava em 1. E 0 no T2. Tá? E 0 no T2. Tá? Então, vamos lá. No T2. Esse aqui, ó, de 1 vai para 0. Por quê? Porque ele pegou esse 0 que estava no data-in e transferiu para o x3 ali no pulso de clock. Então, a gente está olhando o T2. Este 0 de 0 vai para 1. Este 0 de 0 vai para 0. E esse 0 de 0 vai para 0. Ora, só quem mudou no T2 foi o x1. O x2, né? O negócio já está se embolando aqui, né? Isso aqui, tudo sobre o x2, né? Tá? Então, olha só, o x2, ele foi de 0 para 1, por quê? Por causa desse 1 aqui, ó. Por causa desse 1 aqui, ele foi transmitido para cá. Tá?
Talvez ali no flip-flop esteja ficando meio confuso, mas vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui uma coisa. Ó, esse 1 que estava aqui, ó, na entrada, ele foi transmitido para o X3 aqui, ó. E olha esse 1, ele vai ser transmitido para cá de novo, e vai ser transmitido para cá, e assim sucessivamente. Então, vocês estão vendo que esse 1 está sendo deslocado, ó, ao longo do tempo, em cada uma das saídas? Tá? Se não viram, aí a gente conversa na próxima aula. Tá? Eu acho que aqui já ficou bastante informação. Esse circuito aqui a gente vai ver com mais calma. Tá? A gente vai recomeçar a próxima aula nesse circuito de novo. Tá? Eu vou pensar um pouco melhor aqui também, como deixar menos confuso. Parece meio confuso isso aqui, né? Alguém entendeu alguma coisa disso aqui? A princípio, fazendo o colorido ali, mudando... É complicado ficar fazendo ciclo de máquina escrevendo, porque daí vira confusão. O melhor é uma animaçãozinha, né? Mas, de repente, não tem um JPG, aquele que dá... O pessoal pode olhar também na internet, né? Eu vou ver se eu acho um videozinho, tá? Para mostrar na próxima aula também. E aí depois a gente volta para esse circuito, tá? Porque aqui na realidade, ó, o que está acontecendo em cada cor aqui era o que estava acontecendo no instante de tempo anterior, né? Eu esqueci, eu tinha que ter deixado aquele 1 em vermelho ali, ó, que era o começo dos tempos. Né? Tá? O que são essas cores aqui, né? Ó, o em vermelho é como começou tudo. Tá? Em azul é o que aconteceu no primeiro pulso de clock. Tá? No primeiro pulso de clock, ele mudou, né? A entrada estava em 1, tá? A entrada D estava em 1, tá? Então ele transmitiu esse 1 para cá. E aí, aqui onde estava 0, foi transmitido. Realmente, fica confuso, né? Ficar entendendo essas transmissões de dados. Tá? Vamos ver se a gente acha uma animação, mas a gente vai conversando aqui. Só que assim, pessoal, eu preciso muito do feedback de vocês, porque eu preciso saber o que vocês não estão entendendo. Tá? Eu até entendo que agora talvez vocês nem consigam formular pergunta de tanta coisa que eu falei. Tá? Mas aí na próxima aula a gente já começa desse circuito. Professor, pelo que dá para entender, a cada instante de tempo, vai mudando uma saída por vez, né? Independente do teu D, né? Se o teu D muda para 0 depois, no outro instante de tempo ele muda o outro, e assim sucessivamente, né? Isso. A mudança do D só vai acontecer para quem a cada pulso de clock? Só para o primeiro flip-flop, para o X3. Tá? Só que sempre que tu muda o X3, tu vai fazer uma mudança em cadeia depois. Mas em cada instante de tempo, né? Em cada instante de tempo. Não no mesmo tempo. Né? Para cada instante de tempo, assim, ó, o que acontece a cada pulso de clock? A cada pulso de clock vai acontecer isso aqui, ó. A informação que estava aqui, a informação, eu botei uma bolinha, mas é só porque eu queria mostrar o que era daqui, ó. Tá? A cada instante de tempo, a informação que está aqui, ó, o data in, vai ser passado para cá. Ao mesmo tempo, ó, a cada pulso de clock, o data in vai passar para o X3. Ao mesmo tempo, o que estava em X3 vai passar para o X2. Isso é tudo ao mesmo tempo acontecendo. O que está em X2 vai passar para o X1. E o que está no X1 vai passar para o X0. Ó, é exatamente o que acontece no T1 aqui, ó. Ele está passando o que tem no data in para o X3, correto? Correto. Ó, tem um aqui, passou 1. Ó, o que ele vai fazer ao mesmo tempo? Vai passar o que tem no X3 para o X2. O que tinha no X3? 0, né? Okay. Então, ele vai passar 0 aqui, ó. Ao mesmo tempo que ele vai passar o que tem no X2 para o X1. O que tinha no X2? 0 também, né? Então, ele vai passar 0 aqui. Ó, e ele vai passar o que tinha no X1, tá? Quando eu falo passar, é passar o que tinha antes de T1, tá? Então, o que tinha antes de T1 no X1? Tinha 0. Ou seja, o que vai ter no X0 depois de T1? Vai ter 0. Ó, no próximo pulso de clock, no T2, aí ele vai passar o que tem no data in para o X3 de novo, ó.
no T2. O que tem no dataIn agora? Tem 0. Ou seja, ele passou 0 para o X3. O que tinha antes no X3? Tinha 1. Ou seja, vai passar esse 1 para o X2. Tá? O que tinha antes no X2? Tinha 0. Ele vai passar 0 para o X1. Ó, o X2 passa o que tem no X2 para o X1. E assim sucessivamente. Beleza, não. A explicação com a informação do que tinha antes fica mais clara, né? Fica mais clara. Isso. Ficou melhor, professor. Tá, boa, obrigado, pessoal. É isso aí, tá? Eu preciso desses feedbacks. Tá? Então, que bom que alguns conseguiram entender, tá? Então, aí na próxima aula a gente continua explorando esse diagrama aqui. Eu vou ver se eu acho algum vídeo, alguma animação que também permita entender um pouco melhor isso. Tá? Mas basicamente tu tem que ver o que tinha antes do pulso de toque e o que vai ter depois. O pessoal pode olhar, deve estar cheio de animaçãozinha no YouTube aí. Podem, né, cara? Mas se eu procurar e ver alguma coisa que eu considere... talvez o meu filtro seja melhor que o de vocês, né? Sim, no caso. pode ser. Tá? Mas realmente não custa nada quem quiser ir ali abrir e procurar, né? Registrador de deslocamento. Isso é um circuito classicíssimo, tá? Da eletrônica digital. Então, tu chuta um balde de lixo numa loja vai cair um registrador tu vai lá na Severo Roth, chuta um lixo, vai cair um registrador de deslocamento ali. Tá? Então... E hoje em dia com os hardware, com a velocidade de comunicação, se abandonou a comunicação paralela, né? Antigamente se usava muita comunicação paralela porque os hardware eram lentos. E hoje em dia, e a memória era cara, e hoje em dia, com memória barata e com velocidade de dados... não tem por que tu fazer transmissão paralela, é tudo serial. Até porque hoje em dia tu tem dado de 256 bits, por exemplo, de uma placa de vídeo, né? Como é que tu vai transmitir esse dado paralelo? Imagina, pelo amor de Deus, tem que ter um cabo de... Não tem como, o paralelo foi para o espaço já. Mas é isso, pessoal, tá? Obrigado aí pela participação dos que comentaram, tá? Também agradeço aí a presença dos que também não comentaram. E aí na quinta-feira não, aí na terça-feira a gente continua a partir daqui, tá? A gente volta para esse circuito. A gente conversa um pouco mais sobre ele daí. E o resultado da prova, professor? A prova vocês têm até domingo, né, para entregar, até esse domingo. Então, eu só vou começar a corrigir depois todo mundo entregar. Provavelmente o resultado da prova eu vou ter só no próximo sábado. Esse final de semana eu já vou corrigir a lista e o laboratório, tá? Então, é o que eu prometo para vocês. Aí, durante a semana, se der tempo, eu corrijo a prova. Senão, vai ser só para o final de semana que vem. Tá? Mas a lista e o laboratório, sim. Aí eu já vou corrigir esse final de semana. Tá, pessoal? Beleza, Juliano. Tá. Mais alguma pergunta? Tchau, Luiz. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer aí sobre a prova, sobre... Boa noite aí, valeu. Valeu, professor, boa noite. Falou, professor, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Sempre dormindo, hein, Marcelo?